E aí ferrou-se, né? Porque esse negócio se espalha com uma velocidade enorme, a ponto de provocar quinta onda na Espanha, França, Portugal. Essa doença a gente não pode baixar a guarda em momento nenhum. E aqui, a conveniência de determinadas pessoas, os caras abrem tudo, fecham tudo, abrem de novo, sofrem pressão, e com razão, porque os caras quebraram bares, restaurantes e loja quando fecharam tudo, quando morriam 50 pessoas. Hoje morrem 540, 546 aqui em São Paulo. O que eles fazem? Abrem bares até 11 da noite. Entendeu? O trabalhador público que está em home office vai ter que voltar a trabalhar. Isso no meio de uma crise da tal variante Delta, que já é comunitária na cidade que é uma das cidades mais populosas do mundo. Você juntar toda São Paulo, dá 23 milhões de habitantes, metade do estado de São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil, e se fosse um país, seria o 7º país do mundo em número de mortes em determinados dias da semana. Então, como é que se abre tudo de novo, de uma forma indiscriminada, vai na contramão da história? Estão morrendo 500, vamos liberar. Ou o cara que não estava trabalhando volta a trabalhar. E quando morrem 50, você fecha tudo. Não dá para entender. São essas discrepâncias que um plano nacional de combate ao coronavírus teria resolvido lá atrás. Não é isso, governador? O senhor entende de forma diferente? Bom, primeiro, saudar você, Datena. Desejo aí, é claro, que a gente tenha em São Paulo aí as condições também da normalidade aí do setor de transporte. A gente também tem problemas aqui em Teresina, estamos tratando aqui também com o prefeito também, com Câmara Municipal, os trabalhadores. É um momento muito delicado em diversas áreas e essa do transporte também. Mas eu quero aqui, voltando ao ponto, a vacina. Primeiro, você tem razão, assim, nós temos uma situação em que, de um lado, a gente não pode negar à medida em que avançamos em relação à vacinação, mesmo com a primeira dose para muito acima da segunda dose, mas nós alcançamos um resultado que a ciência apontava que era esperado, ou seja, à medida que já vacinamos, hoje no Brasil inteiro, é claro que varia de município a município, mas em média a população acima de 40 anos já tem boa parte vacinada. E o resultado é que o lado bom é que reduziu transmissibilidade, reduziu o adoecimento, a gente saiu daquele colapso. A última vez que nós conversamos aqui, estavam as filas, não é, por vaga de UTI, que o meu estado chegou a ter 200 pessoas sendo atendidas em salas de estabilização, porque não tinha vaga de UTI, estava numa UTI semi-intensiva, mas aguardando uma vaga numa UTI adequada. Então, graças a Deus, a gente avançou na vacinação das pessoas do grupo de maior risco. Isso ajudou a resolver o problema de ter um nível de internação que comporta dentro da rede, uma ou outra exceção dentro do Brasil, e também a redução de óbito. Qual é o lado positivo? Uma queda no número de pessoas infectadas, uma queda de internação e uma queda também de óbito. Agora, qual é o lado preocupante? É exatamente o surgimento de outras variantes mais potentes, variantes que atingem, inclusive, esse público que era mais resistente, abaixo de 40 anos, esse público ainda não vacinado. Esse, Datena, que é a preocupação da ciência. Então, quando a variante chega, por isso, acho que o Ministério agiu corretamente quando ajudou aqui o Maranhão a conter, ali naquele primeiro momento, a partir daquele navio, não é, que chegou com a variante da Índia, enfim. E o resultado é que, ao ter uma presença no estado que é o coração do Brasil, como você lembra, não é? São Paulo é o coração do Brasil, é o estado mais populoso, é o estado que tem uma dinâmica com o Brasil inteiro, ou seja, você tem pessoas que nesse período agora de julho se dirigem
para São Paulo, por atrações que tem São Paulo. Pessoas de São Paulo viajam para o Brasil inteiro, viajam para outros países algum, e isso aqui é o que a gente tem que conter para evitar a propagação, que a gente volte a um patamar de transmissibilidade. Então, nós tivemos com o ministro Marcelo Queiroga, agora, esta semana, numa agenda que eu considero porque vacina muito é o caminho, né? Vacina é o caminho. O bicho só se espalha mais onde não tem vacina. Eu, por exemplo, eu acordo sobressaltado todo dia. Eu tomei a AstraZeneca, mas eu tomei uma dose. E eu tenho uma série de comorbidades, como eu digo todo dia aqui. Tem gente que não está voltando para tomar uma segunda dose, é um absurdo. Porque eu acordo sobressaltado todo dia. Eu vou tomar dia 21 agora, semana que vem. Mas você acorda com coriza ou alguma coisa assim, você já começa a falar, puxa vida, será que eu vou pegar essa doença? Você está mais protegido que tomou uma dose. Mas o ciclo só se completa quando você tomar a segunda dose. Eu gravei algumas vinhetas aqui de graça e ofereci para o governo do estado e para o governo municipal sobre a importância de tomar a segunda dose. Você tem que completar o ciclo, porque com um ciclo só você está semi-protegido, né? E já, por exemplo, no meu caso, já deve estar expirando a primeira parte da vacina AstraZeneca que eu tomei. Então eu vou tomar o segundo ciclo, a segunda dose agora. É possível que precise de uma terceira o ano que vem, mas eu tenho que tomar a segunda dose, porque se eu pegar coronavírus hoje, eu estarei mais exposto a complicações, já que eu tenho comorbidades, do que estava quando eu tomei a vacina lá atrás. Agora, completando o segundo ciclo, com certeza eu possa ter a doença e que não evolua para uma coisa grave. Então eu repito a quem está nos ouvindo aqui, tome o raio da segunda dose, seja de qual vacina for. Eu tive reação pra caramba, tive febre, tudo que você pode imaginar. Passou em 2 dias, eu tô aqui vivo. E espero que continue vivo, tendo chance de tomar a segunda dose da vacina agora. Porque é muito mais fácil você morrer do vírus do que da vacina. As pessoas não entenderam isso. Mulheres grávidas, por exemplo, que tomaram a AstraZeneca, uma morreu. Possível que seja da vacina mesmo, mas sem vacinar, de cada 100 mulheres grávidas, 20 morrem sem vacina. 20 morrem. Então, o custo-benefício da vacina é magnífico. Você tem que tomar a vacina de todo jeito, seja ela qual for. Coronavac, AstraZeneca, Oxford, Pfizer, a que tiver lá, não é questão de Pepsi ou Coca-Cola, não. Você não pode escolher. Você tem que tomar a vacina e pronto, acabou. Tá? Inclusive, as vacinas estão sendo atualizadas. Para essas variantes mutantes. A AstraZeneca protege contra a variante da Índia. Não sei, porque pode proteger. Mas estão fazendo outra geração da AstraZeneca que contempla as variantes todas aí, principalmente a da Índia, que tem sido a mais letal. Mas como é que foi essa conversa com o ministro Queiroga? Olha, Datena, primeiro parabéns a você, tanto pela atitude de se vacinar, como nem era vamos dizer assim, uma obrigação, e de forma voluntária de você estimular outros à vacinação. Tem muita gente ainda que já que não tomou a primeira dose, mesmo já estando na idade adequada, mesmo já tendo comorbidade e não procurou para fazer. Então, deve procurar. Quem já tomou a primeira dose, no momento também adequado, tomar a segunda dose. Então, parabéns. Até eu brinco muito que de primeiro, quando a gente espirrava, alguém dizia saúde. Agora, quando espirra, corre todo mundo, achando que é o coronavírus. Tá certo? Teve cara que já apanhou do transporte coletivo por causa disso. Teve cara que já apanhou e feio do transporte coletivo porque espirrou dentro do ônibus. Espirrou. Então, assim, então, veja, na agenda com o ministro Marcelo Queiroga, a presença de praticamente todos os estados, ali também do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, ali, o que a gente trabalhou? Primeiro, eu vou começar desse ponto que você colocou. Nós formalizamos, no dia de ontem, ao Ministério da Saúde, lá tem uma comissão intergestora tripartite, que é do Plano Nacional de Imunização,
um pedido com uma base técnica, ou seja, são cientistas que estão colocando a importância do Brasil, tendo um cronograma com entrega mais elevada de vacinas. Nós vamos receber este mês agora de julho, vamos até terminar julho, com 41 milhões de doses. No mês de agosto, a previsão é de 71 milhões de doses, setembro, cerca de 63 a 65 milhões de doses, ou seja, nós vamos ter aí uma situação melhor. Essa é a notícia boa. Então, com base nisso, qual é a situação? Vários municípios ficam com a chamada T2, a segunda dose, ali aguardando o tempo para vacinar quem ainda não tomou. Então, a ideia é de ter uma regra nacional, tem um estado que faz aqui, tem outro que faz diferente, tem um município que faz de um jeito, o outro que faz do outro, para ter uma regra homogênea, nacional, onde a gente possa, com a AstraZeneca, poder descer aqui para 60, 90 dias, está fazendo a segunda dose. A Pfizer, aí em torno de 60 dias. Veja, a Pfizer, a própria bula já disse que é com 21 dias, tá certo? Então, vamos fazer com 60 para poder ter mais gente aplicando a primeira dose. Você que fez a vacinação com a AstraZeneca, a ciência diz que o grau de imunização, ele chega a 78%, ou seja, ele aumenta a defesa do organismo. Essa é a vantagem. Quando o coronavírus chega, tem lá um exército para combater ele, e aquilo é bom porque tanto protege quem tomou a vacina e evita de ele, com o coronavírus, sair transmitindo também. É para salvar a vida do outro. É importante falar que o exército funciona com a segunda dose. Já funciona com metade, mas não funciona totalmente. Para funcionar o exército todo, tem que tomar a segunda dose. E aí, quando você toma a segunda dose, aí você tem um mega exército, uma mega operação, você tem uma proteção muito maior. Bom, o outro ponto, então nós tratamos sobre isso, devemos ter, segundo ficou combinado com o Ministério, até a próxima semana, um posicionamento. O outro ponto é em relação às pessoas abaixo de 18 anos. Também queremos uma posição científica do Plano Nacional de Imunização. Como é que nós vamos fazer? Aqui tem já um estudo de vacinar com prioridade também as pessoas começando entre 14 e 18 anos que tenham comorbidades. Veja, à medida que nós avançarmos, lá na frente, a Pfizer, são cerca de 4 milhões de pessoas aproximadamente, entre 14 e 18 anos, que têm comorbidades. Então, estamos vacinando entre 18 e 60, 18 e 40, a gente quer chegar até o mês de outubro com toda essa população vacinada e queremos poder avançar também aqui para os abaixo de 18 anos. Acertamos também para ter uma regra nacional em relação ao retorno às aulas, tá certo? Ou seja, a ideia é que se tenha uma data padrão, provavelmente o mês de agosto, para que, seguindo um protocolo... Final de inverno, né? Comuns, como? Final de inverno, né? Para se evitar o período de inverno aí. Exatamente. Para que a gente tenha um protocolo que seja a base para os 5.600 municípios do Brasil, os 27 unidades da federação, com os cuidados a partir da experiência, tanto no Brasil como de outros países, e, é claro, também aqui a gente coloca a importância dessa redução no prazo da segunda dose, começando, inclusive, com os profissionais da educação. Mas o objetivo é garantir também aula que seja híbrida inicialmente, parte presencial, parte ainda virtual, de maneira que a gente, no segundo semestre, caminhe para a regularização de toda a rede de educação. E acertamos ainda com o Ministério fez compra da Sputnik, o Estado também, nós teremos essas vacinas, como eu te falei, da Pfizer, da AstraZeneca, do Butantan, com o Coronavac, enquanto vem a Butanvac, e vacina da
Janssen, né, que é de uma dose só, e ainda essa vacina também da Sputnik, que deve chegar, eu estou te dando aqui em primeira mão, a previsão é que a gente venceu os obstáculos ali com a Anvisa, estamos agora aguardando a licença de importação, e é possível na próxima quinta-feira chegar aquele lote experimental. Nós vamos fazer a aplicação, fazer o acompanhamento, primeira e segunda dose, para a partir caráter daí, excepcional, não é? Em caráter excepcional. A Sputnik V vai ser utilizada em caráter excepcional, ao mesmo tempo que é um estudo clínico importante, porque, e com segurança, porque a Rússia aplica Sputnik V, mais 50 países aplicam Sputnik V, de repente nós temos lá o Fernando do laboratório, acho que é Neoquímica, o IFA dessa vacina é fabricado em Brasília e ela é envasada em Guarulhos. Então a gente não precisa, a China não vai mandar o IFA, olha, porque o IFA não vai chegar, não. A transferência é transferência de tecnologia. A gente tem a receita do bolo aqui e bota o bolo dentro do vidrinho aqui mesmo. Essa Sputnik V, se der certo, vai ser fantástica, não? É fantástico. E além disso, assim, nós estamos com o acompanhamento da Fiocruz, com o Instituto Nacional de Qualidade em Saúde, que está acompanhando, a Bahia Pharma aqui acompanha aqui com os laboratórios, representando um conjunto de cientistas também aqui do Comitê Científico do Nordeste, da Amazônia. São 17 estados também, além dos estados do Nordeste, da Amazônia, mais Minas Gerais, Goiás também estão participando, e o Ministério da Saúde, que também fez uma compra. Então nós vamos ter no nível nacional. O que eu quero dizer é, como você mesmo colocou no início, mais vacina para mais vacinação. E aqui, Datena, tem um desafio grande do Brasil. A gente viu aí a importância de aquecer a economia, da gente poder voltar à normalidade, o setor de transporte, o esporte, a cultura, ter as condições de uma nova normalidade. E dentro disso, uma meta que, pelo Fórum dos Governadores, nós buscamos pactuar com o Ministério da Saúde, é para chegar em outubro, o Brasil classificado como um país de baixo risco na pandemia. Por quê? Porque o mundo, hoje, por exemplo, alguém quer ir nos Estados Unidos, no Canadá, primeiro tem que fazer uma quarentena lá no México, uma quarentena lá em Guatemala, sei lá onde, para poder chegar naquele outro país. Por quê? Porque o Brasil está considerado como de alto risco. Então, isso aqui mexe nos negócios, no turismo, mexe nos investimentos e tem um efeito econômico. Ninguém quer comprar nada, principalmente alimento, desculpe interrompê-lo, mas o Brasil é o terceiro maior produtor de alimento do mundo. Ninguém quer comprar nada. Eu disse outro dia, se a gente ficar isolado no mundo, num momento como esse, nós estamos ferrados. Se o Brasil for considerado um país doente, de alto risco, quem é que vai querer comprar alimento do terceiro maior produtor de alimento do mundo? Outros países vão tentar se aproveitar do mercado porque é negócio. Infelizmente, isso é questão de negócio. Ninguém vai comprar de um país doente. Então nós precisamos, mais do que nunca, acima de tudo, para salvar o povo, né? É a questão humanitária. Mas na questão financeira, que é fundamental, porque muita gente está morrendo de fome também, por desemprego e daí por diante, é vital que o Brasil não seja considerado um país doente, um país de alto risco. Em todos os sentidos. Eu citei um exemplo, tem N exemplos aí para frente. Corretíssimo. Então, a ideia é que, veja só, a Organização Mundial da Saúde, a gente tem tido um diálogo, inclusive aqui com muita abertura, não é? Tanto com a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial da Saúde. Ainda ontem o ministro da Saúde também estaria tratando com a Organização Mundial da Saúde, e nós estamos acompanhando, para tratar do chamada rede pós-Covid, ou seja, aqui no meu estado, no Piauí, a gente tem já Parnaíba, na região norte, Teresina, aqui na região mais central, a capital, e no sul do estado, ali na região de São João do Piauí, São Raimundo Nonato, unidades de atendimento pós-Covid. São pessoas que ficam com sequela no pulmão, AVC, trombose, problema nos rins. Então, precisa também ter essa interação do conhecimento pós-Covid para que possamos montar nossa rede no Brasil. Mas voltando aqui ao tema, só para lhe dizer, a ONU e a Organização Mundial da Saúde, elas tendem a
a não ter mais controle sobre medidas que países podem adotar a partir de setembro, colocando bem mais resistência, bem mais restrições em relação a outros países que estão considerados de alto risco, como o Brasil. Assim como a gente olha lá para a Índia é um país também de alto risco. Então, a Índia, nós torcemos para eles lá controlarem. Mas o Brasil, alcançando essa população, mais de 18 anos vacinada, nós vamos poder, em outubro, ter uma classificação aí de alto risco. Isso permite que a gente não esteja isolado, ou seja, e ajuda a controlar, inclusive, as variantes. É a vacinação que controla as variantes, porque reduz a transmissibilidade e reduz essa capacidade de multiplicação de variantes dentro do país. Olha, inclusive desse aspecto, a economia está dando sinais de reaquecimento. A gente não pode parar isso de jeito nenhum. Estou recebendo um alerta do Globo aqui, que o Magazine Luiza compra o site Kabum por mais de R$1 bilhão e as ações disparam na Bolsa. Quer dizer, esse negócio de luta de classe, de trabalhador com empresário, é de uma bobagem que não tem tamanho. A gente tem que estar unidos, porque o bom empresário, e a maioria dos empresários, é de gente boa. Não é aquele que foi investigado lá na Lava Jato, que é picareta, que roubou, que foi corruptor. Passou-se uma imagem muito ruim do empresário brasileiro. O empresário brasileiro, com arrecadação razoável, né? Tem carga de imposto, os caras querendo aumentar a carga de imposto toda hora, subindo energia elétrica, aumentando combustível. Tudo para o empresário brasileiro é mais difícil. E o empresário brasileiro é o cara que te dá emprego. Se não tiver o empresário para te dar emprego, esses 14 bilhões vão ser multiplicados. Hoje é muito mais do que 14 bilhões. Falam em 14 bilhões, você pode botar 50 e mais um pouco aí de subemprego, que o cara trabalha só para comer, pagar aluguel, porque nem em casa tem, e pagar a conta de água, luz e daí por diante. Então, quase metade do Brasil está numa situação muito ruim. Se você manter a economia girando, você vai ter os empregos de volta, vai recuperar os empregos e vai fazer com que pessoas que estão desempregadas trabalhem. Então, é uma bobagem você incitar luta de classe. Pelo contrário, se o empresário for penalizado com uma carga tributária grande, como se prevê essa reforma do Paulo Guedes, que é um economista que vem da área bancária, mas entende pouco de povo, entender economia é fácil, vai lá e estuda. Agora, quem entende economia é a dona de casa, é o dono da casa que vai lá comprar todo dia no mercado, ele sai com a sacola vazia, que paga um botijão de gás R$160, como chegaram a cobrar aqui em São Paulo, que paga energia elétrica, um absurdo. Eles entendem muito mais de economia. Então não adianta ficar instigando luta de classe. O empresariado brasileiro faz com que o Brasil, no meio dessa loucura, depois do governo aí da Dilma e do Manteiga, com 14 milhões de desempregados, sem pandemia, agora com pandemia a gente tem mais de metade do brasileiro numa situação ruim. E o Brasil é ainda a 10ª potência econômica do mundo. Quer dizer que o empresariado ajuda pra caramba. Tá? Então não adianta pregar a luta de classes, não, porque o trabalhador tem que ser valorizado e ele só pode ser valorizado se o cara tiver emprego e se o cara tiver como manter a empresa dele. Quantas empresas não quebraram? Quantas lojas não quebraram? Quantos bares, restaurantes não quebraram e quantas pessoas não foram para a rua? Só no setor de shopping centers, 150 mil desempregados. Então, vamos lá, devagar com andor que o santo é de barro. Né, governador? É verdade, e é exatamente por isso que o caminho é total prioridade nessa área da vacinação. E aqui, veja, junto com isso, Datena, nós estamos trabalhando para ter setor público e setor privado, município e estado, governo nacional, Congresso Nacional, que a gente vá na direção do que outras regiões do mundo estão fazendo. É preciso ter uma orquestra bem afinada para que a gente crie um ambiente favorável à geração de emprego. Aí você tem razão, tem que ter estímulo ao empreendedor, ao pequeno, ao médio, ao grande, precisa ter... Como é que o senhor analisa essa reforma tributária proposta pela equipe econômica?
Todo mundo Olha, está vendo nós uma temos... mordida do leão. Pois é. Então, nós temos lá uma proposta que também os estados nós apresentamos, e ela pactuada já numa discussão com o setor privado, pactuada com os municípios, ela precisa ser considerada. O que é que ela faz? De um lado, ela simplifica a parte relacionada a unificando vários tributos, 6, 7 impostos, eles transformam em um só, chamado Imposto sobre o Valor Agregado, e simplifica a vida tanto da rede dos contribuintes, como também do setor fazendário. Do outro lado, ele reduz, ele acaba com a bitributação. E tem uma proposta que vai na direção da gente, isso você falava agora, de ter uma forte redução da tributação sobre o consumo de energia, sobre o consumo de comunicação, sobre o consumo das variadas áreas. Então, os estados... Não, quer um exemplo, o preço do remédio. Um exemplo, o preço do remédio. O preço do remédio está um absurdo. Vai ver o imposto que incide sobre o remédio. Vai ver a carga tributária já que incide sobre o remédio, sobre combustíveis, sobre tudo. Se você aumenta isso, fica inimaginável uma situação que já é ruim. Não é? Fica inimaginável. Então, o que nós estamos defendendo, Datena, é que a gente evite que se faça uma mexida aqui, isolada ali, outra ali. A gente tem que fazer uma coisa bem organizada. De um lado, não pode desequilibrar Estado, município e União. Não pode matar a galinha dos ovos de ouro, como se diz, porque isso aqui cuida da rede de serviços que os 214 milhões de brasileiros precisam. Do outro lado, a necessidade de ter uma pactuação para que a gente tenha, com base na tributação, já sobre a riqueza, a grande fortuna, sobre a renda mais elevada, e se tire, como outros países fizeram, o máximo de carga aqui da parte do consumo, da folha de pagamento, porque é isso aqui que estimula mais emprego. Então, tem uma disposição da nossa parte de sentar à mesa com essa proposta. Então, esse caminho o país tem que resolver rápido, porque à medida que avançamos com vacina, nós vamos ter que ter um plano para gerar emprego. O que você falou aqui é uma verdade. Quando a gente pega carteira assinada e separa, você tem um desemprego que beira de 30%. Então, é muita gente, a fome cresceu, a miséria cresceu, temos que cuidar. Eu vou aqui, logo na hora de terminar aqui esse programa, eu estou lançando aqui, estamos fazendo isso aqui no Nordeste, um programa que, de um lado, chama as pessoas para voltar a estudar, quem parou de estudar, inclusive as pessoas analfabetas. Estamos pagando aqui um valor de R$400 para voltar a estudar, para ter um ofício, ter uma profissão de curto prazo, ter um apoio para ele ter um financiamento, para montar um empreendimento, para poder ter uma renda permanente e não depender de transferência de renda. Então, esse caminho nós temos que andar, apoiando os mais pobres, cuidando aqui das micro, pequenas empreendedores, apoiando os médios, os grandes, linha de financiamento, ou seja, esse caminho o Brasil não pode fugir dele, Datena. Olha, pelo que eu senti, governador, o que nós estamos fazendo é tornar o Brasil, sem divisas, respeitando-se cada característica de cada estado, respeitando-se culturas regionais e tudo mais. Mas o Brasil não tem divisa, o Brasil é um só. Não tem norte, não tem nordeste, não tem sudeste, não tem ideias separatistas como existem em vários países aqui. O povo brasileiro é um só. Ele é mais aberto num ponto, em outro ponto ele é um pouco mais fechado, mas o brasileiro é o melhor povo que existe no mundo. O Brasil tem tudo de bom, tanto que deve ser imediatamente, se nada correr errado, com uma recuperação econômica, deve ser já classificado entre os 4, 5 maiores países do mundo, se tudo for correto, se a gente tiver governos à altura do povo ou coisa parecida, e governos funcionando de uma forma uníssona, né? Esse é o grande detalhe. Não há como você permanecer com discriminação de determinadas regiões do Brasil. O Norte e o Nordeste já foi esquecido demais.
O grande detalhe é você reunificar isso aí e devolver a quem já deu demais aquilo que perdeu. O Brasil tem que ser um só. Tá? Esse plano de tratamento para os sequelados, plano nacional, já é um princípio disso. É um princípio de união. E dá para perceber que pela recepção da ideia do ministro Queiroga, ele é um cara completamente diferente. Também não é muito difícil ser do Pazuello, que foi um desastre na administração da crise pandêmica do país. Foi um desastre comparado ao coronavírus. Foi um desastre. O Queiroga é mais aberto. Mas a partir desse plano, por exemplo, pode surgir outros planos de controle da pandemia, porque eu digo, o Brasil é o Brasil. O Brasil não é São Paulo, o Brasil não é Piauí, não é Maranhão, não é Rio Grande do Sul, Paraná. O Brasil é isso, mas tudo junto. Não há fronteiras nem divisas, esquece isso. Né? Então, quando você fala de uma variante Delta, que tem transmissão comunitária na maior cidade do país, uma das 10 maiores do planeta, cuja capital é ligação direta com a maior parte do país. Um cabra veio aqui, desceu no aeroporto internacional de Guarulhos, né? Ele fez exame de PCR, não viu o resultado do exame de PCR, desembarcou com mais 12 ou 15 brasileiros, sei lá quantos, da Índia via Catar, não é? De um avião com 320 pessoas, andou pelo aeroporto inteirinho, ao invés de ficar confinado num determinado lugar até saber-se o resultado do exame de PCR, pegou um avião da TAM com mais 120 pessoas, foi para o Rio, de lá ele foi para Campos, depois detectou-se que o cara estava com a variante indiana. Então, com um plano nacional de contenção do coronavírus, senão a gente volta à estaca quase zero, como alguns países do mundo estão voltando. Se aparecer uma variante mais letal do que a variante indiana, e ela entrar nos Estados Unidos, aquele paraíso que está lá acaba, de uma hora para outra. Porque a vacina depende de um determinado tempo para ser adaptada. No caso dessa transmissão comunitária aqui em São Paulo, se espalhar, eu espero que não, que seja contida, a tendência é que se espalhe. Como é que um plano nacional reagiria diante do estado mais populoso da União, diante de uma nova onda? Olha, o primeiro ponto da tenda aqui, infelizmente, a gente ainda não consertou. É preciso que o Comitê Nacional, que traça toda essa política, ela realmente seja integrada. Integrada setor público, setor privado. Integrada município, estado, governo federal. Aliás, integrada os três poderes, ter todo um olhar para a proteção na entrada. O que eu falei aqui, alguém quer viajar hoje, quer sair do Brasil, quer ir nos Estados Unidos, quer sair do Brasil, quer ir no Canadá, tem que, primeiro, ele tem que comprovar que está vacinado, ele tem que fazer uma quarentena mesmo. Ele desce ali, fica ali confinado ali, sob acompanhamento por 15 dias, fez o exame, está tudo ok. Aí agora você toca a sua vida. Infelizmente, isso é traumático? Mas é o que consegue salvar. Fora disso, é preciso que o país demonstre que há uma situação de baixo risco, porque garantiu as condições de atender a demanda de vacinação, que é isso que nós estamos querendo alcançar. E vamos alcançar. Tomara. Se Deus quiser, vamos alcançar. Tomara então, que dê certo. O que eu digo para você é que, independente das disputas políticas, vai ter eleição em 22? Trata em 22, tá certo? Agora, nós somos um só povo, tá certo? Temos que ter o lado humano. O presidente da República está hoje com um problema de saúde. O meu desejo é que ele possa superar, que ele tenha o restabelecimento da saúde, que ele possa voltar às suas atividades. Ou seja, independente das diferenças, da disputa política que tenham os partidos, os líderes, é preciso questão pensar humanitária, em primeiro lugar, não é, no Brasil, ou seja, nós claro, temos a questão que ter humanitária, a pauta do povo brasileiro, os interesses do povo brasileiro acima de qualquer outra diferença. Parabéns.
Parabéns, foi o que eu disse ontem. Agora não é hora de você negar a doença do presidente, que é negacionismo da doença do presidente é tão grave quanto dizerem que ele é negacionista também. Ah, não está doente. Como não? Pô, a coisa mais importante hoje do país é a saúde do presidente da República. A gente vive um quadro de instabilidade por uma questão humanitária e por uma questão de ser a maior autoridade do país. Eu quero que ele se restabeleça o mais rápido possível. O Brasil não pode ter mais uma crise com o presidente doente, tirando a questão humanitária. Seja quem quer que for, dos milhões de brasileiros contaminados que estão me ouvindo agora, familiares que têm pessoas contaminadas, que todos se recuperem, mas o presidente é a figura mais importante da nação, né? E nós não podemos ter problemas daqui para frente, e tem a questão humanitária também. Governador, muito obrigado. O ministro Tarcísio já está me ouvindo aqui, eu vou falar com ele. Um abraço grande, Deus lhe proteja a nação. Obrigado, Deus lhe proteja também toda a nação. Obrigado. Abraço grande ao senhor.